Olá, eu sou a Ana e hoje vou fazer um vídeo sobre como misturar mobiliário de estilos diferentes de forma harmoniosa. Isto foi uma sugestão da Joana Santos, que é alguém que me segue aqui no canal há bastante tempo. Foi a segunda ideia, porque ela deu duas e a primeira qual é que foi? Acho que foi como misturar cor, de que eu já falei aqui no canal. Já agora vocês estão à vontade para me pedir para esclarecer alguma dúvida que tenham sobre design de interiores e decoração. É possível que eu demore algum tempo a fazer os vídeos porque é isso, eu não tenho assim tanto tempo durante a semana e estes vídeos são morosos de editar, porque eu depois tenho que ir à procura das imagens, colocar as imagens, etc. Mas eu tenho todo o gosto em fazer estes vídeos, gosto mesmo de os fazer, portanto, desde que não se importem de esperar algum tempo, e Joana, desculpa lá, realmente eu demorei bastante tempo para fazer este vídeo em particular, desde que não se importem de esperar algum tempo, estão à vontade para colocar alguma questão que tenham, que eu terei todo o gosto em esclarecer. Para quem não sabe, eu sou designer de interiores de formação, trabalho como freelancer e dou formação também, dou aulas nesta área e gosto muito, é uma área que eu prezo muito. Em relação a este tema em particular, eu sou apologista da mistura de mobiliário. Portanto, eu acho que isso torna o ambiente mais interessante, mais acolhedor e mais pessoal. Eu acho que um espaço em que os móveis estão todos a combinar, seja nas linhas, portanto, linhas direitas, linhas curvas, seja a cor, são espaços que rapidamente se podem tornar um bocadinho ascéticos, um bocadinho impessoais, um pouco aquele ambiente de loja, não é? Em que está tudo a combinar, está tudo ali nos trinques. É claro que há espaço para isso, obviamente, se uma pessoa gosta desse tipo de ambiente e se sente confortável nesse ambiente, é uma opção. Aliás, uma coisa boa da decoração é que é muito livre. Existem algumas regras que ajudam a orientar, e é disso que eu vou falar aqui, mas a implementação dessas regras e a forma como a pessoa adequa ao seu espaço pessoal é muito livre. Portanto, vocês estão à vontade também para até dobrar algumas das regras que eu vou dar aqui, ou ir talvez um bocadinho por outro caminho. Agora, eu pessoalmente gosto da mistura de móveis diferentes. Nós, por exemplo, cá em casa temos alguns móveis de linhas direitas, até pintados de branco, a sua maioria, se bem que eu tenho aqui uma secretária que está pintada de um verde clarinho, agora não dá para ver. Mas depois temos móveis de madeira, exato, ali um aparador, a mesa de jantar. Então, na sua maioria, aquilo que nós pensamos é que aqueles que forem os móveis pintados vão ser brancos e vão ser de linhas mais direitas. Pronto, foram os móveis que nós compramos de aspecto mais moderno. Mas depois também gostávamos de ter alguns móveis de aspecto mais antigo, mais batido, os nossos até, algumas cadeiras, algumas não, foram todas, sim, foram compradas na Remar. Pronto, portanto é uma loja que vende mobiliário em segunda mão. Eu acho que é uma associação de beneficência até. Eles têm uma loja cá de mobiliário, os móveis são muito baratos e nós conseguimos uma mesa de madeira maciça. Quantas cadeiras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadeiras. Algumas delas foram pintadas, lá está, de branco, duas de branco e duas de bege. Portanto, os móveis que são direitos e que estão pintados é de bege. Pronto, exceto, lá está, esta secretária, já agora vou mostrar, que o Luís já tinha. Então tem o tampo em madeira, já bastante antigo, e depois é este verde, mas depois é também um verde muito clarinho, portanto é um verde que tem muito branco. Já agora, pá, eu tenho aqui este cato, mas ele não está nada bem. Eu vou regando, é uma suculenta, e está a largar estes... parece que está a secar. Mas pronto, eu reguei e pus aqui em cima, mas ele até costuma estar pendurado aqui. Enfim. Às vezes, se algum de vocês souber alguma coisa sobre suculentas ou onde é que eu posso pesquisar sobre isso, digam-me, isto agora foi um à parte. Então, acabamos por ter essa regra cá em casa. Portanto, aqueles móveis que estão pintados são cores muito claras, sobretudo o branco, a maioria deles, mas depois um bocadinho de bege, este verde clarinho, que eu acho que acabam por combinar muito bem. E depois os móveis de madeira são uma madeira de tom um bocadinho mais médio, alguns são bastante antigos e eu acho que o mobiliário antigo, ou seja, os móveis de madeira mais batida, mais antiga, eu acho que eles acabam por combinar bem por si, porque já têm uma personalidade, eles existem por si só. Então eu acho que não precisam de muito mais
para combinar, sabem? Eu acho que até é possível ter móveis de madeiras de tons diferentes, mas se forem bastante antigos, eu acho que é possível que eles consigam coexistir. Agora, devo dizer que aqui em casa há vários pontos em comum entre eles. Eles são todos baixos, portanto, este é o mais alto, este deve ter 1,20 m de altura, por aí. E os restantes andam por aí 80, 70 de altura, portanto mesa, aparador, são tudo móveis baixos, sem alçados superiores. E depois a própria base, neste caso da sala de estar e sala de jantar, porque elas estão as duas abertas uma para a outra, é uma base muito clara, que é este amarelinho da parede. Um amarelinho muito claro. Então é uma base que é mais fácil. As cortinas também são de um bege muito claro, portanto temos uma base a toda a volta que é muito clara, muito luminosa e onde depois combinam mais facilmente estes móveis. Ou seja, se eu tivesse aqui uma parede, se calhar de outra cor ou um padrão, portanto, isso iria dificultar a coexistência destes móveis de estilos e de cores diferentes, sem dúvida. Portanto, tudo isso entra nessa equação. Então, eu tenho aqui o computador em cima da tábua de passar a ferro, para não variar. E tenho aqui o documento que eu fiz há umas semanas, com os apontamentos sobre aquilo de que eu quero falar, para não me esquecer de nada. Portanto, eu vou olhar para lá de vez em quando. Eu vou tentar editar isto de forma a que não apareça sempre a olhar para o lado ou assim. Isto agora parece que a câmera ficou um bocadinho torta. Mas vai acontecer. Vai acontecer, porque eu sinceramente tenho alguma dificuldade em ter em conta todas essas questões técnicas, portanto eu vou fazer os possíveis por isso, mas acho que vai acontecer, acho que é inevitável. E mais o quê? E vou colocar imagens, portanto eu vou tentar dar exemplos daquilo de que eu estou a falar assim na teoria. Então, primeiro vou falar de percentagens, portanto isto é tudo muito livre, mais uma vez. Mas eu diria que, para começar, é preferível na base ter cerca de, sei lá, 70%, talvez 60% a 70% de móveis de linhas direitas e brancos, isto para quem gosta desse tipo de mobiliário, e depois ter os restantes 30% ou 40% de móveis antigos, com as linhas torneadas, em madeira natural, se calhar com embutidos, se calhar com ferragens antigas também. Portanto, eu diria que ter uma base em que a maioria são esses móveis modernos, e se possível todos da mesma cor, e se depois vão encaixar móveis de madeira, eu diria que esses modernos e de linhas direitas é melhor serem pintados. Eu tenho uma preferência particular com o lacado a branco. Não gosto muito do lacado brilhante, pessoalmente. Gosto mais do mate até. Mas, enfim, esse tipo de pintura, ou pode ser uma patine, portanto não precisa de ser uma pintura assim completamente lacado, não é? Portanto, eu diria que essa é a aposta mais segura, mas é muito livre também e pode haver aqui oscilações, pode ser mais 50-50, pode ser mais do clássico e menos do moderno, portanto é tudo bastante livre. Eu penso que no geral funciona melhor ter um contraste grande entre estilos, em vez de ter estilos bastante parecidos, ou seja, por isso é que eu falo muito da mistura entre o moderno e o clássico, ou seja, entre as linhas direitas e as linhas curvas. Porque eu acho que tudo o que é um bocadinho parecido, mas não é bem, depois vai parecer que estavam a tentar que fosse a combinar ou que os móveis combinassem, não é? Mas não conseguiram. Como aquela coisa de tentar que a madeira combina uma com a outra e depois não combina. Então mais vale ir para o contraste total entre tipos de acabamento e tipos de estilo, neste caso. Portanto, acho que mesmo em termos de acabamento funciona fazerem mais contraste do que serem mais ou menos parecidos. Agora, tendo dito isto, os móveis que nós temos aqui na sala em madeira, eles não são exatamente a mesma madeira, portanto nós comprámos isto em segunda mão e não eram conjuntos. Mas a madeira é parecida, portanto estamos a falar de um tom de madeira mais escuro, médio escuro. Portanto, não são a mesma madeira, nós não fomos a uma loja e dissemos, olha, está aqui esta amostra, eu quero este móvel neste acabamento, isso é possível fazer hoje em dia.
Não, nós fomos à loja, comprámos aquilo que achámos que combinava melhor. Agora, o que eu posso dizer que funciona é que, por exemplo, a mesa de jantar tem os veios da madeira mais à mostra, portanto continua a ser um tom médio da madeira e notam-se mais os veios, mas depois o aparador é uma madeira escura em que não se notam muito os veios, portanto é um bocadinho mais homogénea. Portanto, eu iria para uns tons parecidos e que não se notem muito os veios, em que não se veja muito esse contraste. Eu vou tentar introduzir aqui uma imagem que exemplifique o que é uma madeira que tenha muito contraste, em que os veios têm muito contraste. Ela aí vai dominar. Portanto, esse contraste vai dominar esses diferentes tons. Portanto, se tiverem, por exemplo, uma peça que tem esse contraste todo de veios, o que eu aconselho é escolherem um desses tons, ou o tom médio ou o tom mais escuro, para depois combinar nos outros móveis, sejam as cadeiras, seja o aparador, enfim, seja o que for. Portanto, não terem não sei quantas peças, todas com os veios muito vivos e que se veja muito o contraste. Não. Ok, uma sim, talvez duas, mas mais do que isso depois é capaz de se tornar um pouco cansativo. Acho que depois é mais difícil encontrar uma harmonia assim. Nós podemos ter móveis diferentes, portanto de estilos diferentes, mas que tenham o mesmo tipo de madeira, lá está, do mesmo tom, ou uma pintura igual, portanto mesmo sendo móveis de estilos diferentes, eles podem ter um acabamento igual, seja, imaginem, uma patina de branco, ou sejam pintados de branco ou de outra cor. Portanto, vocês podem unir os móveis de estilos diferentes com o tipo de acabamento, por exemplo. Okay? Podem ter, por exemplo, móveis modernos e móveis clássicos, mas estarem todos pintados da mesma cor. Agora, eu acho que é importante ter um ou outro elemento, pelo menos, que seja de cor diferente para dar ritmo à divisão. Mesmo tendo móveis de estilos diferentes, se eles forem todos da mesma cor, a divisão vai se tornar, na minha opinião, monótona, assim um bocadinho aborrecida. Pronto, então eu acho que é importante e desejável até ter acabamentos diferentes dos móveis dentro da mesma divisão, isso sem dúvida. Há algumas misturas de estilos que, na minha opinião, funcionam melhor do que outras, mas isso, mais uma vez, é uma questão de gosto, portanto vocês podem ter outras ideias acerca do assunto. Perfeitamente razoável. Eu vou colocar aqui alguns exemplos. Então, a primeira mistura, de que eu já falei aqui imenso, é o clássico com o moderno. Acho que funciona muito bem esse contraste entre o móvel que é muito industrial, não é? Que parece muito de fábrica, com o uso da máquina. Portanto, eu não digo industrial em termos de estilo industrial. Portanto, eu aqui estou a falar de linhas modernas, ou seja, linhas direitas. É mais isso que eu quero falar. Portanto, que é um móvel que claramente foi feito em fábrica. Foi feito em fábrica e parece ser muito recente, com um móvel que já parece ter muita história, que é torneado, que se calhar até tem partes que foram feitas à mão, ou que tem alguma pista de manualidade na sua aparência, mesmo que não tenha sido e mesmo que seja todo feito em fábrica. Aliás, neste momento, a menos que uma pessoa vá à procura das antiguidades, não é? Mas neste momento também dá para comprar móveis clássicos a imitar o estilo antigo, mas que são feitos agora, não é? Portanto, isso é possível. Agora, pessoalmente acho mais interessante, mas isso eu sempre achei, mesmo em termos de roupa e outros elementos, acho mais interessante aquilo que é antigo, que já tem uma história por trás, que já carrega ali uma herança qualquer. Acho isso mais interessante. Enfim, então para mim esse estilo, o moderno com o clássico, eu acho que funciona muito bem. Outro que eu acho que também funciona é o estilo industrial, portanto é aquele estilo em que se usa muito metal, o couro ou napa. Também dá para fazer a versão vegan do estilo industrial, obviamente. É isso, metal, os tubos, uma coisa quase de loft ou de fábrica abandonada, com um estilo rústico, portanto com a madeira um pouco coçada, com uma patina. Eu acho que é um estilo que eu tenho visto um pouco e que eu acho que funciona bastante bem também. Por aqui sim alguns exemplos.
Outro estilo que eu acho que também funciona é o estilo escandinavo com o estilo asiático. Isto é completamente influência daquele designer de interiores que eu já falei aqui, que se chama Axel Verwoerd. Quando falei do estilo wabi-sabi, se bem que é um bocadinho injusto estar-lhe a chamar estilo, porque é mais uma filosofia. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre isso e eu acho que o facto do Axel Verwoerd também ser belga, não é? Portanto, temos aqui a parte mais escandinava, assim, mais ou menos, não é bem, mas quase, com uma parte asiática e do wabi-sabi, que é uma filosofia japonesa. Outra coisa que podem fazer, se não quiserem mesmo misturar estilos, é, ou se já tiverem a casa decorada com um estilo em particular, em termos de mobiliário, é, ok, temos esta base, vamos assumir esta base e vamos povoá-lo com peças decorativas de outros estilos. Portanto, ou seja, em vez de terem mobiliário de vários estilos, combinam mobiliário mais a decoração. Por exemplo, ter um espaço que tem peças de linhas direitas, mais uma vez, o moderno, etc., com peças decorativas que são rústicas. Cestaria, cerâmica, assim, rústica, vasos de barro com as plantas, ou seja, dá para dar esse ambiente acolhedor que eu acho que a mistura dos estilos ajuda a fazer. Portanto, a dar esse ambiente acolhedor, dá para fazer isso, mas recorrendo à decoração. Portanto, se já têm um mobiliário e gostam do mobiliário, não precisam de misturar as peças de mobiliário, quantas vezes é que eu vou dizer mobiliário? Podem fazê-lo com decoração. E quem diz com peças decorativas de estilo rústico, também podem ser peças decorativas, sei lá, de estilo... Pois eu aqui falei do rústico porque quebra bastante essas linhas direitas, não é? Dá esse lado mais acolhedor, mas pode ser outro estilo qualquer, completamente diferente, sei lá, pode ser o industrial, não é? Peças mais metálicas. Eu depois também anotei aqui outra coisa que podem fazer, por exemplo, se viajam muito e compram e têm tendência para comprar coisas nos sítios por onde andam, e eu não digo só ir para países exóticos, mesmo para quem gosta de artesanato, por exemplo, Portugal é um país muito rico. Cada região tem uma série de opções ou de... estão a faltar as palavras, mas de sugestões ou tipos de artesanato muito diferentes uns dos outros. Nós só aqui no distrito de Viseu temos o barro de Molelos, que é assim muito preto. Temos um tipo de barro muito preto, muito escuro. Temos o estanho, temos arraiolos, temos os bordados de Tibaldinho, que é assim um branco sobre branco, é muito bonito. E mais coisas, eu é que não me estou a lembrar de tudo, mas temos o linho também, o uso do linho, ou seja, só aqui, e é isso, eu só me estou a lembrar de algumas coisitas, há mais. Portanto, mesmo para quem viaja em Portugal e gosta de colecionar esse tipo de peças, vai ser algo que vai personalizar muito o espaço, vai tornar o espaço muito vosso. Não é? E eu acho que o objetivo é sempre um pouco esse, é que seja a nossa cara, não é? Com o qual nós nos identifiquemos e onde nos sintamos bem, e eu acho que isso é o principal, e que seja funcional. Claro, também não queremos ter uma data de coisas que nos impeçam de vivenciar o espaço e de usufruir do espaço. Mas depois lá está, queremos que a aparência geral do espaço seja harmoniosa. Então essa é uma forma também. Portanto, ter, lá está, um estilo base, que é uma espécie de tela em branco, que depois nós podemos povoar de peças decorativas que nos digam algo. E que pode ser, no caso de quem viaja em Portugal, peças artesanais, mais por aí, cestaria também, portanto há muita coisa, azulejaria, etc. Ou pode ser tapeçaria, é tudo e mais alguma coisa. Ou, para quem viaja para fora, também ter objetos decorativos de destinos diferentes, que lhes digam alguma coisa também.
Outra coisa que muitas vezes nos acontece é ficarmos com móveis por herança. Não é? Portanto, foi o que me aconteceu com esta escrivaninha que era da minha avó. Portanto, quando ela faleceu, os bens foram distribuídos e eu fiquei com esta escrivaninha, de que eu gosto muito e que uso. Mas que a minha avó tinha uma simples, se visse o que é que eu meto aqui dentro, porque é tudo e mais alguma coisa, ela não está super arrumada, mas pronto. A minha avó era assim uma pessoa muito organizadinha. Mas o quê? Mas está a uso e tem, sobretudo, um valor sentimental e emocional muito grande. Eu gosto dela, eu acho-a bonita e, graças a Deus, o Luís também a acha bonita, porque depois há esta questão, eu partilho casa com outra pessoa. E depois, como a madeira é uma madeira média mais para o escura, média escura, vai de encontro aos outros móveis que nós temos aqui na sala que também estão no médio escuro. Esta é um pouco mais... Enfim, tem uns veios um pouco mais alaranjados, mas depois eu acho que o facto dela ser claramente antiga e já ter algumas imperfeições, antiga, um bocadinho batida, acho que ela existe só por si. Portanto, não precisava de estar exatamente a combinar com mais nada. E eu acho que essa é a riqueza dos móveis antigos. E eu acho que é por isso que eles depois também são fáceis de combinar. Mesmo que... porque são especiais, cada um deles é especial. Quando, ainda por cima, ao lado estético, há um valor emocional, nós já olhamos para ele também de forma diferente. Agora, é perfeitamente possível fazer alterações a estes móveis que ficam de herança. Por exemplo, eu sei que os meus tios tinham um móvel louceiro gigante, que era estava em casa dos meus avós também. Na altura era do meu avô. Eu não sei se era louceiro, se era tipo de escritório, e aqueles estão a usar como louceiro. Portanto, estão a ver, tem um alçado ou tem uma parte de baixo, estou-me a esquecer do nome, e depois tem um alçado superior. Ele é enorme, ele tem mais de 2 metros, portanto acho que estava tipo nos 2,20 metros. E na altura, eu lembro-me que a minha tia falou comigo, disse-me que, pronto, eles tinham lá um móvel, só que era muito pesado. É um móvel de madeira muito escura, portanto castanha escura, à semelhança daquilo que se fazia na altura, e para móveis de escritório masculinos, pesadões, muito escuros, e depois lá está, muito grandes. Os meus tios, em termos de espaço da casa, a casa até comporta bem um móvel daquelas dimensões, é muito espaçosa, é muito aberta, muita luz, é natural, mas depois não combinava com mais nada. Depois não havia, naquele espaço onde o móvel ia estar, mais nenhum móvel com aquelas características. Portanto, ele ficava ali tipo um mono que não tinha a ver com nada. Que não tinha nada a ver com nada, pronto. E na altura o que eu sugeri foi pintá-lo. Ou pintá-lo de branco, mesmo lacado, ou dar-lhe uma patine. Portanto, que lhe vai dar, ou que lhe deu um aspecto mais rústico. Portanto, eu depois coloco aqui alguns exemplos. Portanto, é um móvel que está pintado de branco, mas consegue-se ver a madeira um bocadinho por baixo, portanto não está mesmo lacado, dá-lhe um aspecto um pouco mais suave. Pronto. E eles pediram lá a um senhor da zona, fez-lhes aquilo e ficou ótimo. Já se enquadrou no espaço, porque estamos a falar de uma divisão grande, muito luminosa e muito branca. Então ele, apesar de ser um móvel grande, e era o móvel mais alto, aliás, é o móvel mais alto daquela divisão. Eles não têm mais nenhum móvel ali com aquelas características. Portanto, mesmo sendo tão grande, é muito mais discreto. Uma pessoa não entra e fica logo quase que é atacada pelo móvel. Portanto, também é possível fazermos algumas alterações a esses móveis que nos ficam e com os quais nós temos algum tipo de ligação, mas podemos também torná-los nossos. Não é? Esta aqui, eu nunca teria coragem de fazer isso a este móvel, porque ele depois também tem embutidos. Tem assim uns embutidos de madeira mais clara, tem um desenho, quer dizer, não, nem pensar, isto era um sacrilégio fazer isso a um móvel destes. Mas imaginem que ele ficava péssimo cá em casa. Epá, mas eu não tinha coragem. Eu acho que não. Eu acho que eu, não sei, ou guardava noutro sítio, não sei onde, na verdade, mudava de sítio, não sei. Mas não, eu por acaso isto eu não tinha coragem de pintar. Mas naquele caso, que era um móvel em que a madeira não tinha, como é que eu ia te explicar? Não tinha embutidos, não tinha nada, era uma madeira castanha escura, pronto, ponto final, parágrafo. É uma questão de acabamento. Acho que não dói tanto, é uma coisa que estás a torná-la tua também, portanto tem a ver com aquela coisa que o móvel está a ter várias vidas, não é? Foi primeiro a tua avó, depois não sei o quê, depois veio para ti e tu estás a
a continuar a vida desse móvel. Portanto, é teu, é da tua avó, é da tua mãe, também uma pessoa lembra-se dos seus familiares assim. Portanto, nós também às vezes temos estas relações com os objetos. E pronto, e temos estes móveis que se calhar são reminiscentes, em que olhamos e lembramos de alguma coisa agradável, sobretudo que seja agradável, não é? Mesmo que exista alguma melancolia associada ao facto de porque é que o móvel está comigo agora, não é? Mas pronto, isso tem a ver... Meu Deus, isto agora tomou aqui assim um caminho. Mas pronto, mas tem a ver com a vida. A vida é assim. É impermanente. Está sempre a mudar. Mas pronto, enfim, eu não sei, isto agora acabou aqui num teor um pouco espiritual, não era esse o objetivo, mas eu espero ter-vos dado assim algumas ideias, espero ter-te ajudado, Joana, a perceber como é que podes misturar, se é que já não tinhas ido buscar ideias a outro sítio, porque eu demorei tanto tempo a fazer este vídeo que minha nossa. E vamos ver agora quanto tempo é que eu demorei a editar. Ai meu Deus, mas eu quero publicar esta semana, é o meu objetivo. É isso, eu espero que vos tenha ajudado e que estas dicas tenham sido úteis. Eu, na verdade, eu não tenho muito a dizer sobre este assunto, porque eu acho que é... Ou seja, sinto que se calhar fica um vídeo um pouco pequenino, porque eu acho que é algo muito pessoal. Acho que é difícil, mas sim, mas há algumas regras em termos de acabamentos e de cores, sim, sem dúvida. Mas é algo sobretudo pessoal. E acho interessante, sim, misturar. E mesmo que não seja mobiliário de estilos diferentes, que seja mobiliário com decoração. Acho que também é possível dar personalidade assim. E depois é mais barato e mais fácil se quiserem mudar. Trocar, sei lá, ai meu Deus, o forro da almofada, mudar esta caixa, aquela peça, etc. Eu devo dizer que, eu sei que isto não é muito comum em pessoas com a minha profissão, mas eu mudo muito pouco a decoração da minha casa. De vez em quando, tenho assim umas fases em que... Mas é muito pouco. E os móveis, então, estão no mesmo sítio há imenso tempo. Desde que... Porque nós fizemos aqui umas alterações e, aliás, aqui no canal até dá para ver essas alterações por causa deste plano, que eu faço sempre este plano. Estou sentada no sofá e a janela está aqui à minha frente, o sofá já mudou, este móvel já... Esta mesa que está aqui verde já esteve aqui atrás... Ou seja, as coisas vão mudando um pouco, mas sinto que neste momento está como nós queremos. Está funcional, não cabe cá mais nada, não quero cá mais móveis. Eu às vezes fico gostava de ter mais sítios para pôr livros, só que isso não é possível. Pronto, já temos um móvel de uma estante de livros lá no hall dos quartos. No hall dos quartos que é tipo um coisinho, um esconsozito. Não é assim um hall... mas eu adoro a nossa casa. A nossa casa é assim, é pequenina, mas é confortável e está à nossa escala. E eu não tenho mais sítio para pôr livros. Aquela estante, essa tal estante no hall dos quartos ainda tem espaço para livros, portanto, tipo, calma, também não é por aí. Mas eu até neste momento estou mesmo a ver se consigo não comprar livros, a sério, é uma luta tão grande porque há tanta coisa aqui que eu quero ler e não consigo e depois causa-me ansiedade. Por acaso, a propósito, eu já acabei o vídeo, portanto se quiserem passar à frente podem, tchau, mas já agora falo sobre isto, portanto eu continuo a fazer o tal retiro budista. Eu sei que no último vídeo em que eu falei sobre isto disse lá alguns disparates, mas eu depois hei de falar, eu acabei de ler este livro do Thich Nhat Hanh, que foi quem fundou a comunidade que está a organizar este retiro, em particular. Portanto, eu hei de falar do livro e quando falar do livro falo dele também um bocadinho. Mas tenho que tirar apontamentos, tenho que organizar isto. Portanto, nós estamos a falar de um tipo de budismo ativo, em que eles acham que nós conseguimos inserir a meditação no nosso dia-a-dia. Portanto, não é uma questão de parar para meditar. É claro que também uma pessoa pode fazer isso e deve, na verdade, enfim, tirar uns minutos por dia, 20 minutos se conseguir, ou 10 minutos, ou 5 minutos. E eles têm essas meditações curtas na aplicação deles. Para fazer uma meditação que é mais formal, sentada assim, nananã. Mas depois eles são, sobretudo, apologistas da meditação em tudo o que tu fazes.
enquanto lavas os dentes, enquanto fazes xixi, enquanto estás a comer, enquanto limpas a casa, portanto, em tudo. E eu gosto muito dessa abordagem, porque significa que eles até falam às vezes de sair de casa e ir para o carro. E falam também do uso destes aparelhos. Enfim, é muito interessante esta questão. E depois também falam sobre o não desejo, que era aí que eu queria chegar, que é o não desejo, o não... Ai, qual é a palavra? Já, pois lá está. Eu tenho que tirar os apontamentos do livro, porque eu li o livro e sei que tenho que agora organizar ideias sobre o que acabei de ler. Mas esta coisa que eu tenho, esta ansiedade que eu tenho de ler, não tanto pelo prazer de ler, mas também, sim, isso também é parte, mas para acumular conhecimento. Eu às vezes sinto que estou mais preocupada em... Essa ansiedade tem mais a ver com o desejo de acumular conhecimento, de ser inteligente, de saber muito, de esclarecer uma série de questões que estão na minha cabeça e para as quais eu não tenho solução. Então eu acho que às vezes está mais ligado com isso e não acho que isso seja positivo. Acho que isso é um ponto de vista errado. Pronto, e assim aos poucos vou tentando adquirir outro ponto de vista sobre esta questão. Portanto, eu não acho que seja mau eu querer saber muita coisa e eu querer ler e estudar sobre assuntos diversos. Eu estive ontem a organizar os livros daquela estante que são livros de estudo que eu quero ler. No quarto tenho sobretudo livros de ficção, mas também... Ou seja, também tenho um móvel cheio de livros que ainda não li e que quero ler. Ouçam, enfim. Então, e aqui na sala tenho sobretudo livros de estudo. E então temos design de interiores, interessa-me muito a história do design de interiores, a história clássica da arquitetura, pronto, que está ligado com a história do design de interiores. Tenho, deixa-me só espreitar, espiritualidade, muita coisa, sobretudo neste momento é o zen budismo, o cristianismo, é sobretudo aí que eu me movo neste momento, mais... e depois outros sobre história da arte, pronto, livros sobre isso, alguns ensaios e como escrever um livro. Porquê? Porque deixei-me levar completamente e comprei 3 livros. É que depois às vezes sou bem exagerada. Nisso eu sei bem a quem é que eu saio. A minha mãe, se estiver a ver este vídeo, também sabe a quem é que eu saio. Eu às vezes deixo-me levar e então ultimamente ando a tentar refriar esses impulsos. Porque é de género, Ana, vamos ser realistas. Quando é que tu vais ter tempo para ler isto? Isto é uma coisa que te está a entusiasmar agora, neste preciso momento, mas se tu esperares uma meia hora, se calhar já acalmas. Não é? Então eu ando a refriar. Eu não me arrependo de ter comprado, porque escrever um livro é daquelas coisas que eu quero fazer e eu quero que seja um policial. Portanto, eu vou tentar eventualmente, mas não, agora não, porque eu não tenho tempo. E é preciso alguma disponibilidade mental também para pensar e pronto. E depois, são 3 livros a ensinar como é que se escreve um livro, não é? Em termos da narrativa e tal, não sei, não é? Porque ainda não os li. Enfim, ouçam, coisas. Então eu ando a ver se tenho... se consigo ter um ponto de vista um bocadinho mais calmo, de género, Ana, ok, é bom teres tantos interesses, isso é uma coisa, eu acho que é positivo, é melhor isso do que não ter interesse por nada, mas tens tempo, lês quando leres, isso não... Eu acho que é naquela perspectiva que vai tornar a minha vida mais fácil, de alguma forma. Eu não sei a que é que isto está. É uma coisa que está muito enraizada. Eu não sei bem onde é que isto está enraizado, mas sei que está ligado à ansiedade. Portanto, tem a ver com a ansiedade, com a ânsia de ler, de conhecer, de saber. Tem a ver com isso. E eu não acho que seja positivo. Ou seja, acho que tem um lado que é positivo, que é o de ter essa curiosidade e ter essa vontade, mas depois tem um lado que não é positivo, que me angustia porque eu não estou a conseguir, porque eu sou só uma e o meu trabalho não é isto, não é? E os meus dias são ocupados com outras coisas que não têm nada a ver com isso. E então como é que eu me organizo, como é que eu... E isso é uma luta constante, por isso é que às vezes isto de ser freelancer tem coisas boas, mas também tem coisas que não são tão boas, para quem gosta de estabilidade como eu, não é? Porque estás sempre... É sempre uma ansiedade um pouco constante. Estás sempre à procura do próximo trabalho, não sabes como é que vai ser o teu próximo ano, o teu próximo mês.
Não há horários, portanto não dá para te organizares e eu gosto muito de ter tudo compartimentado, não dá. Esquece, portanto... Mas por outro lado, se calhar em vez de ficar tão angustiada, também posso ver isso como uma oportunidade de experimentar outra forma de viver o dia. E de aprender a conviver com a impermanência, não é? E com essa questão de que as coisas mudam constantemente. E eu tenho dificuldade em lidar com isso, sempre tive. Enfim, as reflexões. Às vezes, se identificarem com isto, olhem, eu aconselho-vos a lerem aqui A Arte de Viver, do Thich Nhat Hanh. Eu gostei muito deste livro. Agora estou a ler outro dele, que é assim dentro deste campo do estudo, vamos lá, que é o Buda Vivo, Cristo Vivo. Pronto, agora ando nesta onda. Eu tentei ler à noite estes livros, porque lá está, estou a ter muita dificuldade em me organizar, então acabo por só ler antes de me deitar, só que isto não são livros para ler cansada. Não. Ficção, eu tenho muita facilidade em ler quando estou cansada. Ficção ou romances, portanto, que não sejam livros de estudo. Vamos lá. Ou seja, há uma parte do meu cérebro que ainda está alerta o suficiente para eu ter gosto em ler e ainda consigo ler umas páginas e tal, e lembro-me do que é que li no dia seguinte. Nestes livros de estudo é completamente o oposto. Aborreço-me muito mais rapidamente, começo assim a trocar os olhos e a adormecer. Depois às vezes acordo e estou com o livro na mão e estava assim. Uma coisa que vai acontecendo naturalmente, e depois no dia seguinte não me lembro de nada. Portanto, isso para o estudo não dá, não é? Então... Estou a ver se me consigo reorganizar novamente. Isto é uma luta diária, mas pronto, também pode ser uma coisa positiva. Também pode ser visto como uma coisa positiva. Enfim, tem tudo a ver com o ponto de vista, honestamente. Bom, ouçam, eu estiquei-me imenso. Tenho que ir tratar do almoço. Vou ver se consigo editar isto hoje, pelo menos começar a editar isto hoje, porque eu gostava mesmo de publicar isto esta semana, já disse isto não sei quantas vezes. Eu espero que vocês estejam todos bem. Espero que tenham gostado deste vídeo, que tenha sido útil e que vos dê ideias e ânimo para fazerem estas experiências em vossa casa também. Eu sei que para mim o meu espaço da casa é importante que eu me sinta confortável nele e para mim é importante que seja acolhedor. Mas isso depois depende das pessoas, não é? Alguns de vocês se calhar gostam de espaços um bocadinho mais ascéticos, um bocadinho mais limpos de coisas. Eu não, eu gosto de texturas, gosto de madeiras, de peças antigas, com peças novas, com peças... Por exemplo, tenho aqui este conjuntinho, que é uma taça que um amigo nosso nos deu, que eu adoro isto. Olha, isto é muito wabi-sabi, por acaso, esta taça. Mas adoro esta taça, já tenho uma data de anos. Depois tem esta planta, sei lá, da Oma, uma cena, assim, muito artificial, muito mesmo. Mas gosto imenso deste conjuntinho. Então, eu acho que depois cada pessoa tem que personalizar o seu espaço e por acaso eu comecei este vídeo, eu fiz 3 inícios para este vídeo, portanto eu já não sei se está neste que vocês estão a ver agora, mas eu disse a dada altura, com um espaço todo branco e não sei o que, pode ser muito ascético e tal, mas na verdade, se vocês gostam disso, façam assim. Vocês é que vão habitar o espaço, portanto o que interessa é como é que vocês se sentem no espaço e se sentem bem. E num espaço, sei lá, gostavam que fosse todo preto e é aí que vocês se sentem bem, então isso é convosco. Ninguém tem nada a ver com isso. O nosso, quer dizer, o espaço é nosso, nós é que o habitamos, portanto tem que estar ao nosso gosto. Já me estou a repetir muito, eu sei. Bom, é isso. Espero que estejam todos bem, espero que tenham gostado e até à próxima. Tchau, tchau.